Bem-vindos a mais um Rock Night Live. Hoje é um dia especial, eu tô aqui com o Aquiles Priester, essa fera da bateria aí. Fala galera, boa noite, um prazer estar aqui contigo, Rob. Bateria reconhecido aí nacionalmente, que eu trouxe aqui. É um prazer estar fazendo essa troca de ideias com você. O prazer é todo meu, parceiro. Então, o Aquiles Priester ele já passou por bandas como Hagar, Noctural, Angra, fez uma turnê com o Asp. Como é que foi isso aí? Foi demais, cara. Essa turnê foi incrível porque a gente tocou o disco The Crimson Idol na íntegra, né? Então era um disco que era um clássico absoluto, assim. E tocar aquele disco todas as noites foi muito legal. E eu, como novo membro lá da banda em 2017, fui super bem recebido. Que legal. E como é que rolou esse convite aí para entrar no Asp? Na verdade foi através de um patrocinador de Los Angeles, né? O guitarrista da banda, o Doug Blair, foi jantar com esses amigos e aí ele comentou, né? Que eles estavam procurando um baterista para fazer uma tour. E aí essa pessoa que tinha trabalhado numa das marcas que eu sou patrocinado falou, olha, o Aquiles acabou de se mudar para cá e eu acho que ele deve estar procurando trabalho, né? E aí essa pessoa me escreveu e me perguntou se eu teria interesse em fazer uma audição pro OSP, né? E aí logicamente que eu falei que sim, né? Claro, né? E como é que foi essa audição lá? A audição, então, eles me pediram pra tirar 3 músicas, né? Chainsaw Charlie, The Real Me e Love Machine. E aí quando a gente chegou pra tocar, eles me pediram pra tocar como as músicas eram. E depois que a gente tocou as músicas, eles falaram, agora faça uma versão tua, né? Como é que você tocaria e tal. E aí a gente fez a audição e o Black me disse, ó, daqui uma semana eu te ligo pra gente bater um papo e tal. E aí ele me ligou, a gente foi almoçar e a gente acertou os detalhes. Legal, cara. Isso aí, os gringos eles são sempre assim, falam, ó, peraí que a gente vai... Mas é o correto, né? Porque é a forma de você fazer o business certo, o negócio. Porque muitas vezes quando você não pensa bem, às vezes você toma uma decisão ali que não é a mais acertada, né? Então às vezes você... precipitada, né? Exatamente, quando você espera um pouco, né? E aí eles conversam entre eles também, porque tem um pouco dessa impressão da banda como um todo perante uma nova pessoa, né, que tá tocando as músicas. Tem essa impressão. Outra coisa que eu vi é que você deu assim, você começou a fazer bastante coisa na TV Maldita, né? Que é o seu canal lá. Já chegou a 200 mil membros lá, tudo. E durante a pandemia você desenvolveu um trabalho lá, bastante coisa assim online lá. Como é que você começou assim? Como começou a pandemia, como é que você começou a trabalhar esse trabalho online e tudo? Então, na verdade foi um acaso, né? A pandemia pra mim começou no dia 13 de março de 2020, quando eu tava fazendo uma turnê como batera substituto para o Dragon Force. E aí naquela data a gente ia estar fazendo o 6º show de 23. E aí explodiu a pandemia, voltei para casa sem saber o que fazer. A única coisa que eu queria naquele momento era descansar um pouco, porque eu tinha saído de uma outra tour com o Tony McAlpine pelos Estados Unidos, e aí entrei nessa tour, né, e tive pouquíssimo tempo para me preparar, foram somente 7 dias. 7 dias, né? 7 dias para aprender 13 músicas que eu não tinha nem escutado ainda. Então foi muito trabalho e muita pressão, né? Porque eles usam cliques, né? Que tá tudo linkado com a iluminação. Nossa, então você tinha que tocar e mexer com a iluminação ainda. Exatamente, se eu errasse alguma coisa assim, de perder um tempo, alguma coisa, ia ter que parar a iluminação, o que estava programado. Mas aí, logicamente, eles têm um iluminador, né? Eles têm um iluminador que controla lá, que né? controla tudo, e caso acontecesse isso, né? Teria essa pessoa. Mas não aconteceu. E aí quando eu fui pra casa, né, cara, eu pensei assim, bom, eu vou ficar uns 10 dias agora descansando o meu corpo, né? E depois eu vou voltar e vou começar a pensar no que fazer, né? Nesse meio tempo, as pessoas estavam muito tempo em casa, né, cara? Então começou a rolar um monte de live, né? Live disso, live daquilo e tal. E o Instagram era uma ferramenta meio nova pra mim, assim, sabe? E aí quando eu comecei a ver que tinham aquelas lives, né, que estavam fazendo, eu fiz algumas lives, mas era o esquema assim que não dava pra ficar registrado, né?
naquela época. Hoje em dia já dá, né? Hoje em dia fica registrado. Exatamente. YouTube, as plataformas registram. Não, mas digo assim, no Instagram não dava para você salvar. Não salvava. Entendeu? Depois começou a ficar. Mas aí conversando com um amigo meu, Gilson, porque eu liguei pro Gilson para falar com ele, porque ele tinha me ajudado na parte da monetização do meu canal do YouTube. Então liguei para ele perguntando se não tinha alguma forma de deixar registrado no YouTube. Não, desculpa, no Instagram. E aí ele me falou, olha, no Instagram não tem ainda, mas eu acho que dá pra gente fazer pelo YouTube. Falei, como no meu YouTube? Dá pra gente fazer por lá, porque já tem uma galera lá, né? Eu acho que naquela época eu tava com uns, acho que 130, 140, não, 120 mil. Eu tinha, mil inscritos, né? Eu tinha recém ganho a placa, né? Então, aí o Gilson falou, é legal porque você já tem um público aqui, né? Que quando a pessoa ativa, né? Eles acompanham, então eles veem que você tá ao vivo. Aí eu falei, pô, vamos fazer então. E aí a gente começou a fazer as lives e começou a tomar uma proporção maior, né? Do que a gente tinha imaginado. Então a gente fez acho que 2 lives só, sem monetização. E a partir da terceira live, que eu acho que a gente fez com o Eloy, aí já começamos a monetizar e a juntar dinheiro. Né? Isso, Sepultura. Isso. E aí a gente começou a monetizar e começamos a angariar dinheiro para União Musical, que era um grupo de músicos e equipe técnica que era coordenada pelo Cássio Cunha, batera, do Alceu Valença. E aí a gente começou a ajudar e a galera começou a se engajar. Como as pessoas estavam em casa, a gente começou a marcar lives de segunda a quinta, né? Segunda a quinta, né? Porque o pessoal tá tudo em casa. Tá em casa e aí começou a virar um programa obrigatório para os bateristas, né? E aí a gente começou a perceber que o negócio tava crescendo. E aí a gente, como a gente estava em casa, né? Eu e o Gilson, ele não tinha muito o que fazer na parte da noite. E aí eu comecei a ir para minha sala, praticar sempre, todos os dias. E aí boa parte da minha pandemia era isso. Eu ia para minha sala praticar, voltava um pouco mais cedo, preparava um material para live. Sempre tinha que fazer uma pesquisa, né? Com os bateras que iam ser entrevistados. Então foi uma forma legal assim e bastante saudável de ajudar as pessoas, né? Você ajudando as pessoas, a gente conseguiu uma notoriedade numa época de pandemia que ninguém estava fazendo nada. Então foi uma coisa legal que a gente fez pela comunidade baterística do Brasil. Não, foi bacana isso daí. Falando só, esse programa também nasceu na pandemia. A gente começou a fazer aqui que as bandas da região estavam paradas. Aí eu falei, eu vou pegar alguns recursos que eu tenho e fazer live, né? Só que a gente começou bem na raça, né? Agora tá bem estruturado. Tá mais estruturado agora. Tem até decoração de Natal? Que agora me deixou decoração de Natal, né? Tá beijo bonito. pra Lu, que é a minha mulher que fez. Tá bonito, tá muito bonito. Então, mas aí começamos. Então é muito legal isso daí que foi feito, que você fez pela comunidade baterística, né? O pessoal foi lá, começou a fazer com você e deu um desenvolvimento muito grande. Isso. É o que eu vi. Agora eu tô vendo que você postou bastante coisa assim, que é algumas collabs com outros artistas também. Isso, Uma que eu lembro sempre o nome lá que eu vi cantando é a Vanessa Lockhart. Exatamente, que você tá fazendo as collabs lá. Aí vocês pegam algum cover e faz, não é? Exatamente, a gente possível. Agora que eu fiz o fechamento, né? Eu também vou colocar os collabs em todas as plataformas digitais agora, porque muita gente me pedia isso, né? E eu tava esperando algum motivo, assim, né? Alguma coisa acontecer, ter um número. E aí, na semana retrasada, eu levantei os números todos, né? Eu vi que eu gravei quase 90 vídeos de bateria na pandemia e mais de 30 collabs. Né? Então, mais de 30, né? Mais de 30. Então, foi uma coisa legal. E a Vanessa Lockhart é uma das pessoas que mais participa, né? Eu vi, ela tá comigo. Na maioria dos vídeos ela tá lá ela tá junto, porque ela é muito versátil, né? E a voz dela encaixa muito bem. Não, eu vi, a voz muito bacana, encaixa bem. E pra quem não sabe, né? A Vanessa Lockhart, ela já tinha um tributo do Hangar em 2007, 2008, entendeu? Ela fazia um tributo do Fazia um tributo ao Hangar. Então, assim, eu já tinha tido contato com ela naquela época, né? E aí estreitou um pouco mais na pandemia, porque daí eu tava procurando outros artistas pra fazer, e aí eu acho que ela me marcou numa publicação do Instagram, eu vi a publicação e me lembrei dela.
Aí entrei em contato falando, pô, você não tá afim de fazer, né? Aí ela topou e aí a gente começou a fazer esse trabalho legal. Pra ela deve ter sido muito bacana, né? Que você era baterista do Hangar, né? E ela chegou assim... Exatamente, foi um negócio muito legal, né? De fã, ela foi fazer os trabalhos com você. Exatamente, isso foi uma coisa legal, assim, porque a Vanessa sempre foi muito fã da banda, então tinha umas músicas, assim, que ela queria muito poder cantar, né? E a gente não ficou também só nas músicas autorais nossas, né? A gente pegou outras músicas, assim, que, tipo, coisas bem inusitadas, né? Como aquela música Vênus, daquela banda Shocking Blue dos anos 70. Ah, eu vi esse daí, isso aí eu cheguei a ver. Então, assim, a gente fez uma versão muito legal daquilo, e aí o Roberto Barros fez uma guitarra incrível, quem gravou o baixo foi o Liminha, outro parceiro que fez muitas collabs foi o Júnior Carelli, né? O Valdir Vanner, porque ele trabalha a parte do vídeo, né? E aí, nessa pandemia também, eu conheci... teve que aprender a mexer com o vídeo, né? Exato, cara, eu não sabia nem gravar áudio e nem editar meus vídeos. E aí eu aprendi. Tem que aprender, né? Na pandemia. Então eu acho que a pandemia foi super válida, assim, porque eu acabei fazendo um monte de coisas que eu não fazia antes, né? E resultou em muito trabalho novo, né? Muita coisa nova que não tinha sido feita ainda. Mas se você for pensar, muita gente fez muito trabalho diferenciado, né? Por exemplo, live veio pra ficar agora. Live, coisa online, isso aí não vai mais sair, né? É verdade. Inclusive, eu acredito que você naquele período deu muita aula online também, né? Dei, se adaptar a isso. Dei, exatamente. E aí, isso tudo foi muito bom porque eu acabei aprendendo muita coisa da parte tecnológica que eu sempre tinha alguém fazendo, né? Tipo assim, eu sempre tive uma equipe de trabalho, que alguém cuidava da parte de áudio, outra pessoa cuidava da parte de vídeo. E nessa pandemia, como você estava trancado em casa, eu tive que aprender, né? Então foi muito válido. Foi bem válido, eu acho que para todo mundo foi válido, né? Eu naquele período lá fiquei me perdido, né? Porque eu dava mais aula presencial do que outra coisa, perdi bastante aula. Teve muito aluno que ficou assustado, falou, não, vou parar. Aula do quê? Eu dou aula de guitarra. De guitarra, legal. Sou guitarrista, né? Aham. Aí como eu dava aula, depois de um tempo teve adaptação para dar aula online e tudo, aí eu comecei também a ver o negócio de live, o negócio de live me empolgou para fazer. Legal. Tanto que aqui, o que eu faço assim, quando eu trago banda, eu faço um bate-papo com a banda, depois eu boto ela no estúdiozinho para tocar. A gente faz um som depois, faz uma live depois, era a proposta. A proposta sempre foi essa, fazer Nossa, um podcast e fazer depois um show com a banda, né? Com o tempo foi evoluindo, né? Porque o som, no começo era um equipamento assim que tava defasado, né? Agora eu tô com o equipamento um pouco melhor para fazer isso daí, tá saindo som mais legal. Mas... E durante a pandemia foi um negócio assim que para os músicos foi muito impactante, sabe? No começo, eu não sei como você pensou, mas eu pensei, pô, o que eu vou fazer agora? Exatamente isso. A gente ficou todo mundo impactado com isso. Sabia, porque assim, ninguém sabia quanto tempo que ia durar a pandemia, né? E eu posso falar assim que muita gente não sabia como lidar e o que fazer, né? Então foi legal assim que pelo menos eu pude utilizar bastante o meu tempo para fazer coisas úteis, né? Não só para mim, mas ajudando o próximo também. Em matéria de composição, você fez bastante, porque teve muita banda que eu conversei assim, músico, falou, pandemia eu fiz um monte de composição. Foi um período bem assim, que você fica mais em casa, tudo, a criação fica mais em alta, né? Você tá lá como eu ia muito para minha sala, praticamente diariamente, né? Eu ia todos os dias, então era uma coisa assim que eu fiquei muito em forma, né? A forma física e a forma física para tocar bateria, né? Então foi muito bom, E aí foi por causa disso que eu consegui colocar a minha performance num nível que não tinha estado ainda para gravar o disco do Edu Falaschi, o Vera Cruz, né? Vera Cruz eu vi. Então é um disco assim que é um disco que vai ser bastante difícil tocar ao vivo. Eu costumo falar que se não tivesse a pandemia, não ia ter aquele nível de bateria naquele disco, entendeu? Porque eu não ia ter tido tanto tempo para praticar. Mas você não ia ter praticado tanto quanto você praticou, exatamente, né? O Falaschi que é uma pessoa que você faz uma parceria há muitos anos, né? Você sempre faz uma parceria com ele. Então, você já conheceu antes de trabalhar no Angra juntos? Não,
A gente se conheceu nas audições do Angra. Nas audições do Angra, né? Exatamente. Eu conheci o Falasque dos Symbols. Eu ia no Brasil, eu fui bastante no Brasil Metal Union e sempre pesquisava a banda. Isso, Aí eu escutei os Symbols, aquele álbum Call to the End que ele tinha. Sei, Então, o Edu, eu vi eles tocando com os Symbols, abrindo um show do Gamma Ray em São Paulo, que eu tava a trabalho em São Paulo, acho que foi tipo 98, 99. Eles estavam lá, e aí que eu vi a banda ao vivo. E como eu tava sempre na galeria do rock, levando o CD lá do hangar, lá pras lojas e tal, aí eu pude acompanhar muitas bandas que estavam nascendo naquela época, né? E o Symbols foi uma delas. O Symbols foi uma das bandas que nasceram naquela época. Exatamente, Eu vi, depois eu falasse que foi com você junto lá no Angra, né? Uhum. E aí que vocês começaram a desenvolver essa parceria, né? Foi anos de banda também, né? Exatamente, a gente ficou... No Angra a gente ficou juntos 7 anos, né? E ele ficou 11, ele ficou 4 anos a mais né, do que eu. Você. E aí depois, quando teve essa ideia da gente voltar a tocar junto, foi em 2017, né? Que ele falou com o Fábio Laguna, aí o Fábio Laguna me ligou e falou, olha, o Edu tá com uma ideia aí e tal. Ele quer saber se você estaria aberto para fazer uma ligação, para bater um papo, né? Aí eu pensei um pouco, falei, ué, vamos ouvir a proposta, né? E aí foi super bom, assim, que a gente ficou 10 anos afastados, né? De 2007 a 2017. Que né? Cada um foi fazer suas coisas, né? Eu fui com o Hangar, ele ficou fazendo as coisas com o Angra e com o Almar. E aí quando a gente se encontrou foi super legal, assim, porque a gente tinha eu não sabia como que ia ser, né? Porque você ficou muito tempo longe, assim, mas o respeito, né? Foi uma das coisas que se manteve. E aí quando a gente começou a trabalhar junto foi muito, muito legal, assim. Parece que a gente não tinha ficado tanto tempo longe um do outro. Eu vejo que vocês têm até uma química assim quando bate papo junto também. Não, é muito bom. É muito legal, é muito legal, isso daí. Que vocês, até quando vocês estão trocando uma ideia junto é muito legal. Aí, Veracruz, né, que você fez agora. Agora, um dos vídeos que eu vi, que eu tava até comentando com você antes, que eu achei muito interessante, que você tava falando sobre patrocínios. Pô, esse vídeo é muito legal, é uma ideia assim que eu nunca imaginei que alguém fazia. Dos cadernos lá que você guarda assim desde o começo, tal. Aquilo ali foi uma forma, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com a Mapex, que foi meu primeiro patrocinador grande, né? Eu me lembro assim que a gente começou e eles não sabiam, eles estavam apostando numa pessoa que era nova no mercado, né? Que eu tinha recém entrado no Angra, eu assinei o contrato há 20 anos atrás, né? Que foi em outubro de 2001. Então foi tipo 2 semanas antes de começar a turnê do Rebirth. Então eu tive pouco tempo para me acostumar com o som da bateria, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, eu percebi assim que se eu quisesse estreitar aquela relação, eu tinha que entregar mais. Então, todas as vezes quando a gente ia tocar em outros estados, cidades, eu ia recolhendo coisa que estava na mídia, né? E o Angra, quando lançou o Rebirth, teve um boom muito grande, né? A gente teve uma exposição muito, muito grande. Então, eu recolhia todo esse material e aí falei, bom, só recolher esse material e catalogar isso em ordem não é o suficiente, né? Eu tenho que mostrar para as empresas que estão me apoiando a abrangência que tem esse material. Quantas pessoas alcança? Exatamente. Isso aí é uma premissa que eles põem hoje no marketing digital, mas você já estava usando lá desde... Já estava usando lá atrás. Lá atrás já. Exatamente. Isso tudo porque eu trabalhava na Dana, né, que é uma multinacional americana, e eu trabalhei no setor de marketing. Então eu acabei aprendendo muito sobre criação de marca, identificação do público, né, de como gerir essa marca e como alimentar o público, né, dessa marca, e como trabalhar o público e como ter retorno disso. Então quando eu entrei ali no Angra, eu comecei a aplicar esse monte de coisas, né? Então imediatamente eu criei um logotipo meu, depois veio o Polvo, que era a logomarca. Polvo, né? Aí teve também a identificação com a cor vermelha, né? Porque é legal assim quando você percebe que tem umas marcas que se relacionam muito bem com uma cor sempre, e você acaba lembrando daquela marca quando a cor aparece. Sim, né? Então, você no meu caso, com a vermelha, né? Exatamente. Mas a vermelha realmente, quando eu vejo os vermelhos no seu site, vejo o vermelho, já lembro. Não, então, já tem, né? Tipo assim, quando eu faço anúncios, esse tipo de coisa, sempre tem a cor vermelha para lembrar que está atrelada. Até a máscara também, exatamente, né? A máscara que tá... atrelado ao meu logotipo. Então, todas
As camisetas também sempre tem. Sempre tem o polvo, o olho, entendeu? Vermelho. Então, é uma coisa que é parte da minha identificação. É parte da sua identidade, né? Sua identidade visual. Isso É muito legal. Aqui, eu acho que todo artista tem que saber que ele tem que ter identidade visual. Se ele não tiver, ele vai ficar na mesmice, né? O povo não vai perceber ele. O intuito de você ser um artista tal é o povo te reconhecer, né? Exatamente. Que aí você vai começar também a transformar isso aí num negócio, né? E aí, com os patrocínios, né? Eu comecei a fazer esses livros anualmente e eu entregava para os patrocinadores do Brasil, que são os distribuidores das marcas internacionais, e aí através deles eu fazia esse material chegar nas marcas internacionais, né? Então a galera, sem me conhecer, já sabia que existia um brasileiro que estava fazendo então nas marcas internacionais trabalho, também estava indo... Estavam recebendo. Eles recebiam através do distribuidor. O distribuidor mandava para eles, ou então quando eles iam para as feiras internacionais, eles levavam. Então teve muitas marcas que eu só fui conhecer pessoalmente, as pessoas com quem eu falava em 2010, que foi a primeira vez que eu fui para uma feira fora do Brasil, né? Eu fui tocar na feira Music Mass, mas a minha vontade era ir para a NAMM Show nos Estados Unidos, que é considerada a maior feira do mundo, né? E aí lá eu conheci as pessoas e essas pessoas lembravam, você é o Aquiles, o cara que manda os livros pra gente, com o teu report e tal. Quem não manda assim esse tipo de coisa não é lembrado, né? Essa que é a verdade. Com certeza. E eu vi até que no vídeo você falou que o primeiro patrocinador que você pegou foi a Baqueta lá, que você foi com o livro lá, você foi lá, você foi direto do cara. E tinha bem pouca coisa naquela época, né? Porque eu fui atrás de patrocínio para fazer a turnê do Paul Di'Anno, que era daquele disco que foi gravado por uma banda de brasileiros, né? O Nomad. Eu lembro do Nomad. Foi 2000 isso. Inclusive o Paul Di'Anno passou várias vezes aqui em Campinas. Depois, mas a primeira vez... A primeira vez que veio foi com... Foi com essa banda de brasileiros, tocando o disco Nomad. Não, é bem bacana. Eu vejo assim, esses trabalhos aí que você faz aí de... É uma aula praticamente de negócios na música, né? Musical business, né? E você tem alguma coisa a respeito, né, nos cursos, não tem? Eu tenho um curso que se chama Gestão de Carreira e Marketing Musical. É um curso online de 7 horas, né? Então eu tenho 21 módulos, onde eu explico tudo sobre a carreira, como é que eu vejo as coisas e algumas situações muito pontuais de como se comportar numa determinada situação. Exatamente, tudo, né? Que tem muitos casos assim que o pessoal não sabe nem fazer uma reunião com uma empresa que vai patrocinar, não é? Exatamente. Esse negócio da postura, né, em como a empresa te vê, é super importante, né? Não, é importante. Você vai conseguir um patrocínio e você vai fazer uma representação da empresa. Com certeza. Então, a empresa vai saber que ela está entregando a marca dela para você e você vai representar ela perante o público, né? Então é uma coisa muito séria. É uma coisa muito assim, que você tem que demonstrar que você está fazendo isso daí. Exatamente. Isso aí. É isso daí. Agora, Matheus, que horas são aí? Vou saber. 8 horas. 8 horas, ainda temos mais meia hora. Aí, então, Aquiles, eu estava vendo bastante coisa sobre esse ramo aí que você põe. Você colocava bastante vídeo sobre isso, vi bastante coisa. Eu vi também entrevistas, né? Eu ia perguntar pra você, assim, uma coisa, assim, que você tem muitos anos de carreira, você tem uma discografia enorme e tal. Tem algum período que você sente saudade, assim, da sua carreira? Você fala, esse período foi muito bacana. Cara, eu acho que o começo da carreira, né? Quando você não tem a experiência e algumas passagens amargas de você ter que se posicionar, né? Em determinadas situações, eu acho que aquela ingenuidade, sabe? É uma coisa que é legal, assim, que essa relação com o instrumento, sabe? De você falar assim, putz, eu quero tocar, por que você quer tocar, né? Não, eu quero tocar porque eu quero ser um músico melhor. Claro. E hoje em dia, não, a galera que entra no mundo da música, principalmente no mundo da música virtuosa, as pessoas já querem começar buscando alguma coisa. Eles não querem entregar o tempo deles, a dedicação, criar um estilo, saber o que está fazendo. Eles preferem
preferem pensar já em como é que eu posso conseguir um patrocínio. Né? Então já prefere pensar no que está na frente, né? Exatamente, que aquilo seria uma consequência da relação dele com o instrumento e da relação dele com a música, né? De saber como que ele vai encontrar um espaço, como que ele vai encontrar um caminho para ele fazer o trabalho dele, né? Claro, né? Então eu acho que essa é a parte mais legal, assim, dos ensaios intermináveis lá do hangar. Nossa, sábado, domingo, feriado, tal. A galera da banda queria ir pra praia e eu segurava eles pra gente ensaiar. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Pô, mas não tem show, não, mas a gente tem que amadurecer as músicas, tem que melhorar as músicas e tal. Então, eu sempre tive essa visão, sabe, de que através do teu esforço e do teu relacionamento com o teu instrumento é que outras coisas podem acontecer. Sem isso... Não, sem isso você não... Você não se desenvolve, né? Não desenvolve, né? Eu sei como que é esse período, porque esse período é gostoso, né? Você fala assim, pô, não, vamos ensaiar, vamos fazer dar certo e tal. Vamos... E é uma época que você tá ali pela música e pelo tempo que você tem livre, né? E, pô, geralmente as bandas pequenas, assim, as bandas novas, você começa tocando com amigos, né? Que você tem relacionamento, vocês fazem as coisas juntos e tal. É diferente de mais tarde, quando você se torna uma pessoa conhecida e influente, que outras pessoas te contratam para fazer um trabalho pontual e às vezes você não tem nenhuma ligação pessoal com aquela pessoa, mas você tem um desenvolvimento bom do trabalho profissional. O trabalho profissional anda, exatamente, né? O trabalho profissional anda, mesmo que vocês não dividam tantas coisas pessoais, né? Não conversem tanto sobre coisas que são mais íntimas, mas o trabalho profissional é bom. Então, o trabalho profissional, mas aí já muda porque você tem que gestionar uma carreira também, né? Exatamente, Já muda tudo, né? E aí também você já vê o esquema de uma outra forma, né? No começo você tem um romantismo, né? Um negócio assim, pô, quero fazer minha banda dar certo, quero que dê certo com esses caras porque eu gosto deles, porque a gente tem uma relação. E às vezes não é com essas pessoas que a tua carreira vai decolar mesmo, né? Muitas vezes você acaba se dedicando mais do que outra pessoa e aí o seu trabalho vai para outro começa rumo, né? A atingir mais pessoas, né? Aí toma outro rumo, né? Você já dá... Amigo fica, né? Mas é que nem aquela relação, trabalho é trabalho, né? Exatamente, Trabalho é trabalho. Assim como eu já vi que tem muitos músicos aí que são profissionais, já são famosos, têm uma carreira estável e tal, que tem a mesma postura, né? Com certeza. Trabalham como profissional. Exatamente. Por exemplo, o Angra, eu acredito que quando você entrou foi um trabalho assim, não foi? Cara, o Angra teve um pouco desse negócio do lado pessoal, assim, porque a gente se aproximou muito, porque a banda era uma banda que estava saindo 3 pessoas e entrando 3, né? Então a gente falava bastante, passava bastante tempo juntos, tal. Entendeu? Então, assim, foi um relacionamento muito bom no começo. No começo foi um relacionamento bom, né? Aí teve, mas você entrou no período do Angra que, por exemplo, quando vocês 3 entravam, você tinha alguma dúvida, assim, se, pô, será que vai andar, alguma coisa assim? Porque saiu 3 integrantes. 3 integrantes com nomes pesados, né? Com nomes pesados. O André Matos, e o Luiz Mariucci, né? Que eram 3 pessoas consagradas, né? E o Ricardo e o Luiz continuam num nível altíssimo, né? Sim. Como músicos e tal, eles montaram junto com o André o Xamã. Então são pessoas que são importantes demais para a cena do metal brasileiro e mundial, né? Então pra gente que estava chegando, né, eu, o Felipe e o Edu, tudo era muita novidade. Né? Não era a questão de complicado, mas assim, tinha uma coisa que a gente não sabia se a gente ia atender o que os fãs do Angra esperavam. Porque da tem gente, aquela né? coisa do fã, né? É isso que eu tô falando que é complexo, cara. Exatamente, você entender o fã lá, falar, será que porque o fã de metal, ele tem muito desse negócio do relacionamento com as bandas que ele gosta, né? Se o cara gosta de você e da banda que você toca, o cara começa a seguir você, né? Então você passa a ser parte da vida dele, né? Então essa empatia que era a minha maior preocupação, sabe? Será que eu vou atender, tipo, como músico e como representante da banda dele, será que eu
vou estar num nível para representar, entendeu? E aí quando o Rebirth chegou, a gente teve muito êxito, né? Não, o Rebirth A banda... foi um dos álbuns assim que eu falo, nossa. Exatamente. E se você for pensar que ele foi gravado há 20 anos atrás e você escuta as músicas hoje, que as músicas continuam... Envelheceu bem o álbum. Exatamente, exatamente. E as músicas continuam sendo difíceis de tocar até hoje. Então isso mostra o nível que a gente estava quando a gente chegou na banda, né? E as músicas são muito boas, né, cara? Então, todas elas viraram clássicas, né? Todas viraram clássicos. Inclusive, eu lembro que na turnê do Rebirth, vocês fizeram um show em Campinas aqui, não lembro se foi o Campinas Hall ou foi outra casa. Eu fui nesse show, Campinas eu tava Hall. lá. Eu fui no Campinas Hall, eu tava nesse show. Foi muito bacana. Os primeiros shows que a gente fez com o Angra foi muito legal, né? Que a minha primeira experiência mais profissional tinha sido nos 7 shows que eu tinha feito com o Paul Diano. Que a gente fez as capitais, né? Então, tipo... Eu falei, nossa, esse negócio de fazer turnê é realmente muito legal, né? E nessa época eu estava trabalhando ainda, então eu tirei 2 semanas de férias para poder fazer os shows e tal. E de repente, depois desses shows, eu voltei pro meu trabalho, né? A usar terno e gravata outra vez, cabelo curto. E aí, quando eu entrei no Angra, eu percebi que aquilo tinha ficado para trás e que realmente o sucesso da minha carreira ia depender em quanto que eu iria investir em mim como baterista a partir daquele momento, né? E quando você teve a percepção de eu vou largar o trabalho e vou só me dedicar à bateria, vou ser um músico, vou viver só de música? Porque tem muita gente que, por exemplo, eu fiz essa escolha faz tempo, às vezes eu sofro as consequências, vou ser bem sincero. Assim, principalmente quando você está no início, né? Você começa com um músico freelancer, faz uma coisa aqui, outra lá. Só que, assim, quando você tomou essa decisão, você teve alguma incerteza no meio do caminho? Ficou, assim, balançado? Cara, eu posso te falar, assim, que o responsável por existir um Aquiles Priester na indústria musical é o Luciano Pires, do Café Brasil, né? Que ele é palestrante e, na época, ele era meu diretor de marketing lá na Dana. E aí eu cheguei pra ele, né, num churrasco, falei, cara... Fiz teste na banda Angra e tal, os caras querem que eu vá gravar o disco na Alemanha, os caras querem que eu fique na banda e tal, e aí, o que você acha? Aí ele falou assim, o que eu acho? Quem tem que achar alguma coisa é você, né? Porque ele tinha me trazido de Porto Alegre para trabalhar em São Paulo, então muitas pessoas acham que eu vim de Porto Alegre para São Paulo para tocar no Angra, e não, eu já estava aqui por causa da Dana, e aí quando ele me chamou, né? Então tinha toda uma expectativa de trabalho e de retorno que eu ia dar para a empresa, entendeu? Então a minha preocupação também era deixar o Luciano na mão, né? Que ele fez um investimento, né? Para me trazer para cá e de repente, menos de 1 ano depois, eu já queria fazer alguma outra coisa. Então quando ele falou isso, cara, a minha preocupação era o que você também vai dizer, né? E aí ele falou, cara, pensa em vocês. Se você acha que você tem que ir, você tem que ir. E aí eu não estava certo se eu deveria ir, porque o salário na empresa era muito bom. E aí a gente conversando, ele falou, cara, eu acho que você tem que ir, porque você sempre quis ser músico, né? E eu acho que você deve ir. Eu falei, mas não tem a garantia Nunca tem, do retorno financeiro, né? E os próprios integrantes da banda me disseram naquela época, cara, o teu salário que você ganha aqui, nessa empresa, nem em turnê do Japão a gente ganha em 1 mês. Então, assim, eu sabia que só ser o Aquiles Priester, baterista do Angra, ou melhor, só ser o baterista do Angra não ia ser o suficiente. Eu tinha que ter uma marca forte, né? E foi aí que eu comecei a investir no meu nome para fazer workshop, para fazer masterclass e aulas particulares. Mas foi o Luciano que falou para mim, cara, você tem que ir. E aí ele me falou assim, né? O Luciano falou assim, o que falta para você ir, né? Eu falei, cara, o que falta é a garantia dessa grana que eu tenho aqui. Aí ele deu cheque mate. Ele falou, vai, você tem 1 ano para voltar para cá se não der certo. Caramba, mas ele é muito legal. Ele foi muito legal, mas ele me falou também, mas conhecendo você como eu te conheço, e foi por isso que eu te trouxe de Porto Alegre para cá, você vai fazer muito mais do que ser baterista dessa banda, né? Isso foi há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás. Então, ele foi o cara responsável por existir um Aquiles Priester na música hoje. Se não fosse ele realmente me garantir isso, né? Possivelmente, eu nunca pensei em voltar, mas eu sabia que se precisasse, eu teria esse emprego. Você teria a garantia que você ia voltar. A garantia de voltar ali até 1 ano, né? Então, foi
foi arriscado, mas eu não me arrependo. Eu tô muito feliz com tudo que aconteceu. Nem deve se arrepender. Nem deve, pô. Mas, Aquiles, é muito legal isso daí. O que eu acho mais legal é conversar com você é que você, assim, você fez uma coisa que muitos músicos não pensaram. Você misturou uma proficiência que você tem do marketing com a música. E isso dá muito certo. Isso é muito legal. Então, conversar com você é uma aula praticamente cara, disso. Eu só consegui isso por causa desse background que eu tive lá na Dana, né? Quando eu fui transferido para São Paulo, o Luciano Pires falou, cara, eu vou colocar você para fazer um monte de curso de grid gerencial, porque eu quero que você seja o meu especialista em resolver problemas. Ou seja, basicamente o que ele falou para mim foi, eu quero que você seja o cara que onde as pessoas veem problemas, você vê uma oportunidade. E é dessa forma que eu faço hoje em dia, né? Tipo, se você for pensar, todas essas turnês, sou eu que organizo as turnês de workshop. Só esse ano, em pandemia, no meio de pandemia, eu fiz 104 datas de aulas, onde eu estou fazendo, onde eu estou compartilhando a minha parte educacional. Eu estou ajudando a formar outros bateras. E tem muitos bateras assim, que eles moram longe das grandes capitais, e quando eu vou para perto deles, eles vão até mim, e aí eu vejo a força de vontade que esses caras têm, e eu me lembro de quando eu tinha 16 anos e das coisas que eu fazia. Então tem alguns bateras espalhados pelo Brasil, que onde eu passo, que eu faço questão de dar meu WhatsApp pro cara. Legal. E eu começo a acompanhar o cara de longe. Então o cara me manda vídeo, entendeu? Fazendo o exercício, aí quando tá bom, eu mando um outro vídeo para ele explicando um outro exercício, e eu vou ajudando a educar essa molecada nova, e isso é uma coisa gratuita. Eu não cobro nada do cara, eu não cobro hora aula ou online, porque foi uma coisa que eu quis fazer, porque eu vejo. Você quis fazer porque a pessoa tem vontade, né? E ele tá seguindo exatamente as coisas que eu tô orientando ele, entendeu? Então um cara desse vai ser um cara que vai continuar, né, a minha história, né, como músico. Lá na frente, quando esse cara conseguir o lugar dele ao sol, ele vai se lembrar disso, em quem foi a pessoa que estendeu a mão para ele, né? E isso não tem nada relacionado à troca financeira. É uma coisa que te ajuda, e eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que quando você ajuda, quando você faz o bem, você recebe o bem. Pode não ser de você, se eu fizer alguma coisa de bom para você, mas eu vou receber de outra pessoa em uma outra coisa situação. Que eu acredito bastante também. Exatamente. Eu acho que quando você faz o bem, você vai colher o bem. O que eu acho mais interessante, assim, só para o pessoal saber aqui, quando falei com o Aquiles, ele mesmo me respondeu no e-mail, a gente conversou, aí eu peguei o WhatsApp, a gente trocou uma ideia para ele vir aqui. Vocês veem, você resolve tudo na sua carreira. Você gestiona a sua carreira. Exatamente. Eu sou o empresário do Aquiles Priester. Isso é muito bom. E não bom. tem ninguém que poderia cuidar melhor disso do que eu mesmo, porque assim, eu sei tudo que eu tenho que fazer para cada dia valer a pena. Entendeu? Se é uma outra pessoa que tem mais, se é uma outra pessoa que tem outros artistas envolvidos, entendeu? Então o cara às vezes pode não dar atenção devida ao Aquiles. E eu sou um cara que eu dependo do Aquiles, né? Claro, então, né? Você depende, você faz seu negócio. Eu sou ele. Eu sou ele. Isso que eu acho muito legal, cara. Por exemplo, vamos pra falar as camisetas lá, o Aquiles estava vendendo as camisetas dele lá. Exatamente. Eu sempre faço o meu fã entender a importância dele, que ele tem nessa corrente do bem, né? Entendeu? Inclusive, vende online? Venda online. Então fala pro pessoal onde comprar. Todos os meus produtos você encontra lá no meu site, aquilespriester.com. Se tiver alguma coisa que você não acha lá, você pode entrar diretamente no site da Die Hard, www.diehard.com.br, ou no site da Freenote, www.freenote.com.br. Essas são minhas duas lojas oficiais. Bom, pro pessoal agora, a gente tá chegando ao fim, porque o Aquiles, ele tem, logo ele vai ter uma mentoria, né? Exatamente. Não, a mentoria já tá rolando, mas a galera, como é uma mentoria para músicos, então eles sabem que isso aqui é um encontro onde a gente tá falando sobre música, né? Então a galera tem a mente muito aberta, e eles estão esperando lá. Exatamente. E o Diogo tá lá, Diogo Mafra, meu parceiro de banda, está junto
comigo nessa mentoria e aí ele tá lá junto com a galera. Ele é a Monique Gonçalves. Muito bacana isso daí. Eu vou estar encerrando. Você tem alguma mensagem para o pessoal que está começando agora, está querendo gestionar a carreira deles, está começando com o trabalho, uma mensagem para deixar para eles? Com certeza, bicho. Eu acho que é o seguinte, cara. Se você acredita no que você quer, se você acredita que você é capaz, você tem que fazer de verdade aquilo que você acredita, entendeu? Eu botei na minha cabeça aos 16 anos de idade, lá em Foz do Iguaçu, que eu ia viver a minha vida fazendo heavy metal e tocando heavy metal mundo afora. E aqui estamos nós, né? 35 anos depois, eu fui enfeitiçado pelo disco Somewhere in Time do Iron Maiden. Comecei a tocar bateria em 85 por causa do João Baroni, né? No primeiro Rock in Rio. Em 86 o Iron Maiden lançou o disco Somewhere in Time. Eu me apaixonei pelo disco e pela banda. O Iron Maiden continua sendo a minha banda favorita até hoje. E depois eu tive também aulas com o Kiko Freitas, que foi um cara que me ajudou muito nessa parte técnica. E nesse meio tempo eu conheci o estilo de tocar bateria do Jim Castronovo. E então esses 4 bateristas são os meus mestres, né? Que eu faço sempre questão de enaltecer, falando, né? Porque são eles que me deram o estilo e a personalidade de baterista que eu sou. Então, bicho, se você acredita em você, vai atrás do seu sonho, mas não esqueça que você é o maior responsável por isso dar certo. Se você não trabalhar duro e não acreditar que você é capaz, ninguém vai fazer isso por você. Bom, gente, esse aqui foi o Rock Night Live de hoje. Trouxe fera da bateria, muito gente boa. Obrigado. Muito gente boa aqui. Obrigado, e praticamente é uma aula que eu tive aqui, como gestionar uma carreira, como fazer tudo. Eu agradeço que isso, por parceiro. Isso. Tá? Obrigado você por ter aqui. Eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes aqui do Rock Night Live. Nossa, mas então, quantas perguntas que tem? Eu tenho 8. Então a gente vai poder responder 3. Pega as 3 melhores, porque tem que ser rápido. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Tem... Eu queria imprimir lá, mas não deu. Ele imprimiu pra mim. Quê? Ele imprimiu pra mim, mas não deu. Tá. Tudo bem. Mas a galera mandou agora no chat ou mandou? Tá mandando no chat. No chat, tá legal. Vamos responder 3 perguntas só, não, porque tranquilo. eu sei que tem o tempo aí pra mentoria e tudo mais. Vamos lá. Vamos Mas atender a galera que tá em casa. Assim, eu quero continuar falando que o Aquiles foi muito gente boa, ele respondeu aqui. Puta que pariu, eu falo assim, gostei muito de receber você aqui. Que isso, prazer. Espero que a gente vai ter convites novos mais pra frente. Com certeza, prazer é meu. Sempre que aqui. A gente estiver aqui na região de Campinas, vai ser um prazer trocar ideia contigo. Fora a aula que você me deu aí de gestão, né? Eu tô vendo já nos vídeos sempre, né? É uma aula que eu tenho. Obrigado, parceiro. Pode mandar a primeira, Xentes. Posso mandar? Pode. Seguinte, Aquiles, quais foram os maiores desafios no começo de sua carreira? Como é que é? Perguntou quais foram os maiores desafios no começo da sua carreira. Você foi, falou, até discorreu aqui sobre foi sair de Foz do Iguaçu, né? Uma cidade pequena e tal, e eu tive que escolher, né? Entre ficar com os meus amigos e tal, ou acreditar no meu sonho. Aí eu fui pra Porto Alegre, os primeiros 2 anos não foram fáceis, né? Porque eu tinha uma relação muito legal de infância com as pessoas lá de Foz. E todas as vezes que eu vou pro Paraná, eu sempre dou uma passada em Foz do Iguaçu para rever os meus amigos e principalmente para passar na casa onde eu montei minha primeira bateria de lata. Aquilo é sempre uma experiência bateria incrível. De lata? De lata. Muito legal senhor. Isso daí. Então eu acho que, cara, essa decisão de sair de casa para ir em busca do seu sonho foi uma coisa assim que foi mais difícil, de abandonar tudo que você já tinha. Qual que é a próxima, Xines? Vamos responder 3. A próxima é do nosso amigo Bieno Júnior. Do Bleno. Aquiles, é mais barato morar em Los Angeles ou em Sampa? Depende, né? Depende. Se você trabalha no mercado americano e ganha em dólar, né? Aí fica fácil, especialmente porque o dólar tá quase R$6 agora. Tá R$6, né? Então, assim, mas assim, os preços aqui em São Paulo, no Brasil, de uma forma geral, pra gente que tá fazendo essa tour e gastando com alimentação, com hotel e com diesel, tá muito alto. É que tá você vai com o ônibus a diesel, né? Exatamente, tem que vender muita camiseta, chefe, pra compensar. Tem que vender bastante camiseta. Bom, gente, mais uma. Última pergunta, também é do Bieno. Vai rolar nova collab de shopping com o Paulo Anhaia? Com Paulo quem? Paulo Anhaia. Paulo Anhaia? Acho que
sim. Não, então, vai ter sim. A gente tá esperando o Clemente Tadeu, vocalista dos Inocentes, gravar as vozes de Ele Disse Não, que foi um dos primeiros collabs que eu fiz no começo da pandemia, e até agora o Clemente não gravou as vozes, só falta a voz. Ela tá gravado baixo, guitarra e batera. Vai ser o Cristiano Wortmann, meu parceiro de hangar, nas guitarras, o Paulo Anhaia no baixo, a gente já gravou, né? E eu na batera, e o Clemente dos Inocentes, que ele é um grande ídolo meu, porque Cara, Clemente, cara... é uma lenda o cara. E aí ele lançou um dos discos mais importantes da história do rock brasileiro, né? Pelo menos pra mim, Pânico em SP continua sendo um disco que eu escuto até hoje. Cara, o Inocentes eu escuto até hoje também. É demais, é uma banda muito foda. Bom, eu vou encerrar as perguntas, né? Porque senão eu vou gastar muito tempo do Aquiles aqui. É um prazer estar aqui, ó. Se for Obrigado, responder cara. todas as perguntas, a gente não sai daqui hoje. É verdade. Mas, pessoal, esse foi o Rock Night Live de hoje. Eu agradeço muito por sua Obrigado presença você, aqui, parceiro. ó. Eu agradeço você Obrigado. por ter vindo aqui. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí, gente, ó. Obrigado e até a próxima. Amanhã a gente vai estar com a banda Desdominos aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite. Valeu. Aquiles, Que valeu isso. muito, Valeu cara. você, Praticamente parceiro. eu falo